O Diogo, queridos, ele sofreu um acidente grave, né? Com um tempo de provação, né, que ele teve na sua vida. Foi um momento difícil, eu lembro disso muito bem, né? E foi um momento de muita vulnerabilidade, né, na vida dele. Eu queria que você contasse para nós o que aconteceu naquele dia de apresentação, porque eu acho que foi uma apresentação, Sim. né? Ou um treinamento, não sei. O que você lembra dos primeiros momentos após o acidente, né? E como é que foram esse período intenso? Acho que foi 8 meses que você ficou internado? Foram seis. Seis 6 meses e meses? 11 dias. 6 meses, na UTI. Foi no CTI, né? Não, não. No CTI eu fiquei 4 meses. 4 meses. Em coma eu fiquei 30 dias. 30 dias em coma. É, Eu lembro nesse período que você ficou em coma, que eu fui lá, né, orar para você e eu falei para Deus, Senhor, dá um descanso para esse jovem, porque ele está sofrendo muito. Você estava entubado, né? Eu me é. lembro disso, eu fui no CTI. Mas, enfim, conta para a gente, né? Como que aconteceu naquele dia de apresentação? O que você se lembra dos primeiros momentos após o acidente? E como é que foi esse período de internação seu na CTI? Como é que foi esse tempo? Depois nós vamos falar sobre a experiência que você teve. Mas como é que foi isso aí? Eu posso dizer assim que foi o momento mais extremo, assim. No dia do acidente que aconteceu, foi no dia do meu aniversário. Há uma técnica do Kung Fu que a gente chama de camisa de ferro. A gente usa energia do corpo para proteger certas vulnerabilidades. Então, assim, tomava na apresentação, costumava tomar chute nos testículos, para as Doeu só de mulheres pensar. para as mulheres entenderem como que isso dói, é a mesma coisa que acertar uma pancada no seio. Sim, Para a mulher isso dói, que dói no testículo para a gente, dói no seio para a mulher. certo. E nisso eu entortava, era espeto de churrasco no olho, tem vídeos Que aí na isso. internet, Doideira. e entortava a faca na garganta. Você já pode imaginar o que aconteceu. Um dia antes, eu tinha feito isso, só que o rapaz que ele pegou para filmar, como ele nunca tinha visto, ele filmou de frente. Então minha mão assim tampou a faca. Eu queria que ele filmasse de lado, entendeu? Entendi. Aí cheguei em casa, vi e falei, putz, fechou, filmou errado. Então Entendi. aí eu cheguei no dia seguinte, terminei de dar aula, falei, gente, vamos gravar de novo e tal. Nisso que foi gravar, concentrei e tal, mas o tantinho que eu desconcentrei, que eu olhei pro lado, para ver se ele tava gravando Gravando. do ângulo certo, a faca chegou aquele momento elástico do metal de dobrar, só que entrou. Aí, só que eu não percebi, porque eu tinha concentrado e tal. Aí que o aluno olhou e falou assim, nossa, regalou o olho. Aí o que foi? Aí eu tirei nisso que o sangue. Então, quantos centímetros lá? Eu não sei dizer, mas tipo assim, ali na hora, eu não fiquei, mantive a calma, tava todo mundo assustado. Até porque eu nem tinha também noção do que tinha acontecido. Entendi. Então, assim, da gravidade, né, aliás. Eu falei, não, calma, gente, foi só um corte, fui, peguei o papel, botei, isso foi lá na Vista Alegre. Certo. E aí entramos no carro, e eu só lembro de eu falar assim, eu falei, vamos pra UPA. Aí a UPA lá de Vista Alegre tava fechada, eu falei, deve ter uma outra UPA aqui perto. Isso foi a última coisa que eu lembro de eu ter falado. Depois, o que sucedeu após isso foram o que me contaram. Tava saindo ali da Vista Alegre, na volta da pedra, Sim. e o que aconteceu? O carro foi e morreu, já estava apagado. Você desmaiou. É. E o carro do qual eles estavam me dando carona morreu também. Aí eles saíram desesperados para tentar empurrar o carro, né? Parou um carro atrás, ia dar uma ajuda, né? Achou que era isso, mas aí eles explicaram, a gente está com o nosso professor ali e tal, e ele se acidentou e a gente vai levar ele para UPA. E o cara que parou para ajudar, ele Uhum. disse que ele era pronto socorrista e estava de folga no Olha dia. só. Ele falou, não Providência leva, de Deus. leva pra UPA não, leva pra Santa Casa. A UPA não tem recurso. Chegou, me botou no carro dele e foi chutado. Foi chutado pra. Olha só, daí já estou percebendo aqui a providência de Deus na sua vida para te salvar, né? Verdade. E detalhe, eu nunca conheci esse cara. Sim. Até hoje já tem 9 anos dessa história. Não sei, eu não lembro se era Daniel ou Gabriel o nome dele que tinham Nome falado. de anjo ainda. É, mas assim, ele chegou, mas isso é um mistério mesmo, tá? Porque chegou a passar o contato para minha irmã, mas
ligava pro número, não atendia, ninguém nunca mais viu esse cara. Entendi. Então, assim, chegou lá no hospital, e daí que me socorreram. No dia lá tava um médico, que ele nem é daqui, o doutor Balieiro, ele tava passeando ali no dia e ele até fez um vídeo aí postando aí, e falaram com ele do meu caso, ele é especialista nessa região, tinha descido muito sangue no meu Olha, pulmão, ele conseguiu tirar esse sangue e nisso eu fiquei esse tempo aí no hospital, 30 dias em coma, 4 meses no CTI e total de 6 meses e 11 dias no hospital. entendi. E como é que foi, o Diogo, para você lidar com esses momentos, né, de dor física, isolamento emocional, porque ficar 6 meses, né, hospitalizado, É. correndo o risco de morrer, né? Houve momentos em que você sentiu a presença de Deus assim de forma especial ali naquele lugar? Foi ali naquele lugar de dor, né, que Deus começou a escrever, você acredita nisso? Um novo Uhum. capítulo, né, da história da sua vida, da história de Sim, com fé? certeza, porque eu digo que foi no coma que eu voltei para Cristo, né? É, Foi um momento de coma. Então, assim, o- foi uma visão que eu tive ali no coma. Não sei se vai dar tempo de contar. pode falar, pode contar tempo. O que nós Então, temos? o que acontecia? Eu estava no alto de um morro plano, era de noite, e tinha fogo ao redor desse morro, né? Certo. Eu lembro que aí parecia que tava tendo tipo uma festa ali e tal, eu tava casado também. Chega um homem assim, elegante, né? Um terno assim, um chapéu, porém eu não via os olhos dele, eu só via o sorriso. Ele chegava, me abraçava, falava que gostava muito de mim e tal. E ele tinha vamos dizer que uns gatos, uns felinos assim, grandes assim, que tinham uns chifres assim de bode que dava até uma volta. Lembro que ele tinha dois desses. Aham. E começava a me oferecer um monte de coisa. Eu lembro que saía, tinha um carrão assim, uma Lamborghini folheada a ouro, que saía Entendi. de um mulherão de lado de dentro e tal. E ele falava, se quiser ela é sua e tal. E eu lembro que eu tava casado, entendi, mas eu não aceitei. E à medida que eu ia rejeitando, ia uma luz assim muito forte, aquele escuro ia sendo suprido por aquela luz. E eu fui só rejeitando, só rejeitando, só rejeitando, até que eu falei assim, não, é porque eu sou de Deus. Entendi. E sumiu, aí mudou o cenário. De repente eu me vejo deitado ali no hospital, na cama do hospital. Ele se chega até mim, tá bem ainda, com terno e tal, não sei o quê. E ele dá ali um cheque ali, milionário ali, falando, não, um presente caso mude de ideia. E Entendi. sai. Tipo aquele cenário assim, meio sombrio mesmo no hospital, parece que tava só eu e ele ali. Aham. E depois disso eu acordo. E quando eu acordo, a gente acorda um pouco confuso, né? E, e nisso que eu escrevo no papel, falei com a minha irmã, falei, olha, Flávio, eu voltei para Jesus e tal. Eu lembro que minha irmã chorou pra Havia algum caramba. texto, alguma Eu- na sua cabeça, havia algum versículo assim que te tocou o coração? não, não, depois foi, eu só senti isso, senti um arrepio e daí que eu vi onde eu tava, entendeu? Só que eu não tinha noção de quantos dias se passaram. Eu lembro que Você lembra do acidente e deu esse lapso, né, de tempo? porque muita gente tem essa curiosidade, né? Como é que é estar em coma? Cara, a sensação de estar em coma é mesmo que você deitar e dormir. Você sonha e tal, só que eu lembro que eu estava estudando para concurso e para mim do tipo assim, eu estava pensando, quanto será que quanto tempo ainda eu vou ficar aqui? Porque eu ainda tenho a prova para fazer mês que vem. E sendo que o acidente foi em abril, a gente já estava em maio e já tinha passado, entendeu? Entendi, E eu achando, só que para mim era 11 de abril, entendeu? Não entendi. era, não era, não era já em maio. Então, aí eu fiquei pensando, depois que eu fui saber que já tinha passado. Mas o que acontece? Durante o hospital, Deus foi confirmando várias coisas. É, Dessa visão, o que aconteceu? Eu acredito muito assim que Deus pode usar pessoas até de outra fé com certeza. para confirmar a sua palavra. Eu lembro que na época eu fiz amizade com uma enfermeira lá, que
depois que eu já estava no quarto, né? Já Ah, tinha saído do CTI e tal. E ela disse que ela era a única que acreditava que eu ia sobreviver, porque todo dia era uma notícia ruim diferente. Minha irmã, coitada, ela foi muito guerreira, ela aguentou todo dia uma notícia ruim diferente. Ah, se ele sobreviver, vai ter sequelas. eu lembro que você teve muitas infecções hospitalares, né? Quantas Sei. foram? Ah, Eu lembro que você tinha falado que era bastante, né? Uma foi após a outra. bastante, foi uma O atrás da outra. combate foi muito grande, né, para preservar Aham. sua vida, né? Mas, mas minha irmã também foi muito sábia em não deixar eu saber a minha situação, Entendi. entendeu? Porque eu não tinha noção dessa gravidade toda. E quando ela falou, depois que eu já estava bem, né? Faltava pouco aí que ela foi explicar o tamanho da gravidade que eu fiquei. Aí que ela me contou o tempo que eu Rapaz, fiquei. você emagreceu muito, eu lembro. É, emagreci. Quando eu me olhei pela Sua primeira vez musculatura toda foi tudo embora. no espelho, eu assustei. Assustei, eu tava pele e osso. Você vê, eu não tinha noção de nada. Então, assim, Eu mesmo não acreditei quando me falaram assim, o Diogo saiu do CTI é, e foi pro quarto. Eu falei, é mesmo? Eu preciso ir lá. Eu fui, né? Você lembra? Fui lá, você já estava lá, mas estava bem magrinho mesmo. é. Mas o que aconteceu? O- Complementando essa visão, né, que eu tive Aham, no. Eu lembro que eu fiz amizade com uma enfermeira lá e tal, não sei o quê. E aí ela falou que ela era a única que estava, que eu via. Eu falei, é mesmo, tal, mas o que aconteceu? Aí ela contou, né, que ela era da Umbanda e tal. E ela falou que quando eu cheguei lá, as entidades dela falaram com ela que eu fui parar ali por um motivo espiritual. coisa interessante. É. Aí ela foi, anotou meu nome e tal. Eu agradeço assim, embora mesmo não concordando, partilhando da fé dela de. A gente é cético em relação a esse tipo de pessoa, Sim, esse tipo de fala, né, de conversa, aham, mas é preciso entender que tem muito mais coisas aí. A sim, gente nem acredita muito na palavra dessas pessoas, mas Deus permite às vezes que aconteça, né, sim, algumas situações na nossa vida, algumas intervenções, exatamente para mostrar a sua vontade para sim, nós. para Para confirmar, dizer assim, ó, exatamente. não dá atenção a isso não, porque eu estou aqui, É, né? exatamente. Eu sou o Senhor, né? E eu lembro que ela falou, né, que teve lá, tal, que o seguinte, que eram. Eu não sei como é que eles chamam, mas ela falou que eram espíritos de morte que Entendi. estavam ali ao redor, só que eles aguardavam uma autorização. Olha só. Eles estavam aguardando uma autorização para me levar. Aí, o que aconteceu? Passou depois desse tempo e aí eles não tiveram mais essa autorização, Entendi. entende? Aí que me bateu, mas ela falou, é interessante que ela falou que isso foi exatamente ao final do meu período de coma. Entendi. Foi ali nos últimos dias. Que Entendi. bateu exatamente com a visão. E daí que eu lembrei, eu fiquei pensando assim, caramba, e se eu tivesse aceito Entendi. aqueles presentes, aqueles convites, entendeu? É. Foi exatamente. Aí que a gente entende um pouco, né, Aham, quando a gente percebe relatos desse tipo que você está falando uhum, aqui, é a doutrina da perseverança dos santos. Não sim, é você que persevera, aham, mas é Deus que persevera, né, em você, através de você. Porque sim, se depender de você mesmo, você não tem força, não, você cede. é, uhum, Mas por trás, né, das nossas respostas, né, está a vontade do Senhor, o Deus sim. soberano.